passar com um aluno ali. E aí eu comecei a questionar: "Será que realmente está sendo efetivo isso, né? Será que esse é o caminho certo, a estratégia certa? Será que porque todo mundo está na escola, né, desse adolescente", eu não lembro se era criança ou adolescente, mas se todo mundo da escola está tendo essa atividade, será que ele realmente está se beneficiando disso dessa mesma forma, né? Que outra estratégia a gente poderia ver, né? Poderia ser uma aula num formato diferente, um tempo mais curto para ele ir se adaptando, né? Até porque toda mudança de rotina no autismo tem que ser pensada aos poucos, né? E no contexto da pandemia que estamos, a gente não teve essa oportunidade. Então, são questões a serem pensadas, né? É importante manter essa relação com a escola, mas entender de que forma a criança vai ser melhor assistida e melhor beneficiada dentro desse contexto, né? Isso vale tanto para a terapia como para a escola, né? Então, aí a gente faz, nesse contexto que você tá nos apresentando, a gente fala assim das responsabilidades que muitas vezes pais delegavam, né? Porque falta de Hum, conhecimento, a gente não tem conhecimento para lidar, a gente uhum, reconhece que a gente precisa de ajuda de profissionais para nos dar a direção, só que a gente não pode ficar criando essa situação como uma justificativa. Então a gente tem que fazer a uhum. nossa parte. Se não, agora durante a pandemia temos que ser terapeutas, psicólogos, nós temos que ser todos os profissionais possíveis para ajudar nossos filhos no que for possível, né? Não é substituir, a gente não está substituindo o profissional que atende nossos filhos, mas a gente precisa ganhar alguns conhecimentos e habilidades e principalmente atitudes quanto às crianças que estão conosco. E nesse ponto, é uma coisa que é até interessante a gente pensar que dá para extrair algo positivo desse contexto todo, né? Porque, de repente, essa lógico que é importante, né, ter esse suporte do profissional, mas quanto mais os pais conseguirem, aprender também a terem ferramentas, né, para lidar com isso, digamos assim, sozinhos, isso vai ser benéfico para a família também, né. Então, pensa que depois da pandemia, né, quando tudo voltar ao não normal, mas quando voltar a a ter um convívio, né, mais próximo como era antes, né, de ter as terapias, de ter a escola, a família vai estar mais fortalecida, porque vai saber da importância do seu papel nesses processos também, tanto da escolarização como da terapia, né. Porque eu acredito muito que a terapia, ela não funciona sozinha, né. O terapeuta, ele não trabalha só. Então, para que a terapia, por exemplo, no meu ponto de vista enquanto psicóloga, né, a terapia ela jamais funciona sozinha, não sou eu que vou chegar ali, vou receber aquela criança, aquele adolescente, vou trabalhar as questões que eu acho que tem que ser trabalhadas e devolver para os pais e pronto. A terapia ela só começa no consultório, né. Ela é feita e deve ser feita sempre, independente de pandemia ou não, deve ser feita em casa, nos espaços onde a criança está convivendo, na casa da avó, na igreja, né, no parque. Não é só ali naqueles minutos que eu tenho ali num espaço, até limitado, né. Então é onde é como se a terapia fosse digamos assim, um centro de comando, digamos, onde a gente, junto com os pais, organiza uma estratégia, né, para lidar com as dificuldades que a família vem sentindo, e a partir daí a gente vai orientando todas as pessoas, todos os atores que fazem parte desse convívio da criança, né. E aí a gente orienta, e esse é o papel do terapeuta, né, de realmente orientar para que a pessoa consiga ter ferramentas para no dia a dia, quando ela não estiver com o terapeuta, ela consiga realmente agir ali naquela situação. E isso serve para antes da pandemia, para agora que estamos durante a pandemia, e vai servir certamente para depois, quando as famílias puderem contar novamente com os terapeutas de forma presencial também, né. Então, quando a gente fala assim, agora o que fazer ou esperar após a pandemia, é que a gente tenha feito o nosso papel. Eu tenho, assim, sabemos das limitações, temos pessoas que
precisam trabalhar de manhã à tarde, à noite, que os filhos ficam na casa dos avós, que as crianças não têm o suporte de políticas públicas que pudesse ajudar. Sabemos dessa situação. É por isso que nesse momento pós-pandemia é imprescindível agora ao findar, durante nós estamos pensando. Então nós Sim. ocupamos muito do nosso tempo assistindo seriados, ocupamos muito tempo no celular. Acho que há dados que nunca se consumiu tanta bebida alcoólica como antes. Nós estamos ocupando o nosso tempo de todas as formas. E talvez a gente deveria pensar como ocupar nossas formas com os filhos. Existem vídeos fantásticos que foram publicados recentemente de pais para poder fazer os filhos entender esse tempo de restrição. Então, foram extremamente criativos. Mas para o autista não basta fazer uma atividade, ela tem que ser uma rotina. Ela tem Isso. que se transformar numa rotina. Aquilo tem que ser uma rotina para que ele aprenda. É, por isso que é nesse momento em que você está se dedicando, você pai, mãe, é a minha opinião e eu quero saber, inclusive, de doutora, após a pandemia, você teve todo o tempo do mundo para criar novos hábitos nessa criança. Você teve todo o tempo para poder ensiná-la a ir ao banheiro. Você teve todo o tempo, nós temos todo esse tempo. Não podemos dizer, muitos de nós estamos confinados junto com nossos filhos em casas. E algumas comorbidades, e aí veio outro palavrão, comorbidades, são aquelas coisas que vêm junto no pacote. Por exemplo, existe situações de autismo e TDAH, existe autismo e Sim. déficit de atenção e transtorno de qualquer outro transtorno intelectual, deficiência intelectual. Existe uma É, comorbidade. até inclusive transtorno obsessivo compulsivo pode acontecer também, Tem, né? inclusive, nesse momento, a gente está tendo muitos relatos no grupo nosso de pais que estão enfrentando aqueles transtornos opositores, em que, Sim, também. que ele está enfrentando o pai, enfrentando a mãe, né? Então, quer dizer, mas adolescente normotípico também é assim, ele é opositor também. Então Uhum. a gente às vezes parece que quando tem filho autista, a gente sabe que tem aquelas situações severas que merecem todo o nosso respeito agora aqueles que são mais leves ou médios, eles vão se comportar boa parte do tempo como uma criança natural. Então, quer Exatamente. dizer, e aí a gente fica criando, parecendo que o que ele faz é por causa do autismo. Não é por causa do Uhum. autismo, porque ele é um ser humano que pensa, que tem as vontades deles, que eles sabem o que eles querem, por isso que eles estabelecem rotinas. Então, quer dizer, tem toda uma conexão por ele ser uma pessoa que está. E aí ele sofre com você. Sofre porque você está É, sofrendo, né? O pai e mãe está isso. sofrendo. Ele sofre junto. Em si, o que a gente tem percebido é que a criança autista tem sofrido porque ele está sofrendo vendo o pai sofrer. Então, quer dizer, aí a gente fica pensando como é que os nossos filhos vão reagir com a pandemia. Primeiro, uma coisa que um dos nossos moderadores do grupo, o Meu Mundo Autista, fala, o Cláudio, a gente tem que trabalhar muito o autocuidado, cuidar muito de si, pai se cuidar, mãe se cuidar, avó se cuidar, família se cuidar. Né? Isso. É um efeito da pandemia. Então, o que fazer ou esperar pós-pandemia? Eu gostaria que os pais e mães pudessem procurar ajuda, não somente para os seus filhos, mas que os pais fossem procurar ajuda, porque após esse momento de pandemia, muitos pais e mães vão estar realmente precisando de muita ajuda. Concorda comigo ou discorda? Eu falei alguma coisa diferente? Não, com certeza, concordo sim. Eh, e é interessante que, né, você falou aí da questão dos adolescentes, né, por exemplo, que a gente pensa que tudo, é por causa do autismo, é por causa do autismo, né, e na verdade, de fato não é. A gente precisa saber, eu sei que às vezes é difícil, né, identificar até onde vai o autismo, até onde começa uma outra comorbidade, até onde vai a adolescência típica, né, da pessoa com autismo, e a gente às vezes se fixa muito no autismo, né. E são coisas, são questões, dificuldades que qualquer uma outra criança, qualquer outra pessoa vai passar também por esse mesmo processo, né. Mas de fato,
E aí, o que esperar, né, depois da pandemia? Imprescindível buscar realmente a orientação, buscar ajuda. Hoje em dia é interessante, eu estava antes de começar a live pensando, o autismo ele foi classificado, né, pela primeira vez, se falou em autismo pela primeira vez há uns 80 anos, né, vai fazer uns 80 anos. A última grande pandemia que a gente teve, né, que a gente não, né, não estávamos aqui, né, mas a última grande pandemia que durou acho que cerca de 2 anos, enfim, se eu não me engano foi a gripe espanhola, nessa época imagina que não existia ainda, a denominação, né, o termo autismo, né, não se conhecia o autismo como se conhece hoje. E aí pensa, imagina, o quanto de informação que hoje a gente tem acesso que não se tinha, né, nas épocas das outras pandemias que já passaram por aqui. Então, hoje a gente tem aí um acesso muito grande a informações, a gente tem à nossa disposição, embora a gente esteja nessa condição privada de ter uma terapia, privada de ter uma escola presencial, a gente tem internet, a gente tem, vídeos aí sendo publicados, a gente tem profissionais falando como estamos fazendo aqui hoje, né. Então mesmo confinados em casa, a gente consegue receber essas informações e consegue ter orientações, né, que em outros tempos, em contextos semelhantes ao que a gente está vivendo agora não tinham, as pessoas não tinham, né. Então, eu acho que a primeira coisa realmente é essa, buscar ajuda, buscar orientação. Se é possível continuar mantendo contato com as pessoas que faziam parte, que sempre fizeram parte da vida, da família como um todo, né. Continue mantendo esse contato mesmo que virtual, mantenha uma rotina mínima que seja, claro que tudo está diferente, né, a criança não está indo para a escola, mas ela tem algum material ali para estudar, tem alguma aula que está sendo oferecida, procure usar o horário que ela iria para a escola e faça alguma atividade referente à área acadêmica, à área escolar. Se for possível, falar com os professores, falar com os colegas até, ter momentos que se assemelhem ao que ela fazia antes, né. Eh, Terapia, a mesma coisa, se for possível, um contato com o terapeuta online, até com a própria criança, com o adolescente, busque, procure fazer e dar continuidade, né, com o terapeuta que acompanhava, né. Eh, e assim sucessivamente, né, manter o contato com as famílias, os familiares, com aquelas pessoas que faziam parte, né, do processo. E entender também que esse é um momento que todo mundo está passando por isso junto, né. Então assim, na família, a criança ela pode realmente manifestar esse sofrimento, como você bem falou, em mudança de comportamento, de repente, né, em não compreender alguma mudança que aconteça, e aí ela emite um comportamento inadequado. E aí essa é a hora de entender, né, que essa é uma resposta a esse momento, né. Entender também que tem os irmãos dessa criança, né, que estão vivenciando isso de uma forma diferente também, e eles precisam continuar, né, com seus estudos, por exemplo, um irmão de alguma criança que é autista, ele está lá precisando dar continuidade às suas provas, aos seus estudos, e ele vai ter mais tempo ali em contato, convivendo com a criança, talvez ele precise, de repente, estudar em algum momento que ele antes fazia sem a presença da criança ali, né. Então, isso já é uma mudança também para o irmão, né, no caso. E a família, os pais, a mesma coisa. Às vezes, alguém pode ter continuado o trabalho mesmo em esquema de home office, né. Muitas pessoas continuaram seu trabalho e estão ali trabalhando num contexto totalmente diferente. Ele era acostumado a trabalhar num escritório, agora está trabalhando em casa com os filhos ali, né, e tendo que gerenciar todas essas questões. Então, é importante buscar orientação para lidar com o autismo, sim, com as situações dos filhos, sim, mas também buscar orientação e buscar um cuidado para si próprio, né. Antes da gente cuidar de alguém, a gente precisa estar bem também. É importante que a gente